Olá! Sabe aquelas grandes questões que volta e meia a gente se pega pensando? Tipo, de onde a gente veio? Pra onde vamos depois daqui? Qual o sentido disso tudo? Pois é, são perguntas antigas, né? Exato! Muitas filosofias, religiões, até a ciência tentaram dar respostas. Hoje, a gente vai mergulhar numa obra que deu o que falar, com uma visão bem particular. O Livro dos Espíritos, organizado por Allan Kardec. A ideia aqui é dar uma olhada mais de perto nas ideias centrais desse livro, sabe? Entender como essa linha de pensamento, o espiritismo, surgiu e quais são os pilares: Deus, alma, reencarnação, o mundo espiritual e o que isso provoca de reflexão na gente, no dia a dia. Tudo baseado nesse livro específico. Isso mesmo. Vamos explorar as bases dessa doutrina que se propõe a ser, assim, uma mistura de ciência, filosofia e também moral. O interessante é ver como ela organiza as respostas para essas inquietações humanas, né? Tudo vindo dos ensinamentos que o Kardec compilou ali. Não é questão de concordar ou não, mas de entender a lógica, o que está sendo apresentado. Então, vamos lá. Como isso começou? A origem de tudo. Meados do século XIX, né? Uma época de muita agitação na Europa, muita coisa acontecendo. Muita efervescência intelectual, científica. E aí, do nada, começam a pipocar uns relatos de fenômenos bem estranhos. Mesas se mexendo sozinhas, umas batidas sem explicação. Isso começou nos Estados Unidos, mas logo atravessou o oceano e chegou na Europa. Imagina a confusão. Um misto de curiosidade, medo e, claro, muita gente achando que era bobagem, né? Com certeza. No início a suspeita era de truque, charlatanismo, ou talvez um fenômeno físico mesmo, talvez ligado à eletricidade, magnetismo. Eram forças que ainda estavam sendo muito estudadas na época, meio misteriosas. As famosas mesas girantes. Exato. Elas viraram o centro das atenções, mas o fenômeno foi mudando. As pessoas começaram a perceber que parecia ter uma inteligência ali por trás. Aí começaram a adaptar métodos, sabe? Usar cestinhas com lápis amarrado, por exemplo. Tem até registro, um de Paris, de junho de 1853, aconselhando a usar esse método para ter respostas escritas. Ah, então deixou de ser só a mesa balançando para ter mensagem mesmo. Exatamente. Foi um passo-chave, da manifestação física para uma comunicação que parecia inteligente. E aí entra a figura do médium, certo? Pessoas que teriam uma sensibilidade, uma capacidade especial para fazer essa ponte entre esses espíritos, como começaram a chamar, e o nosso mundo, de aparecer em qualquer pessoa. Homem, mulher, criança, adulto, rico, pobre. E podia até ser desenvolvida. Não era um dom para poucos. É um ponto que eles destacam. Mas o que chamava muita atenção, pelo que entendi, era a questão da escrita. A caligrafia mudava, o estilo mudava, dependendo de quem estava se comunicando. Isso devia ser bem impactante, né? Ia contra a ideia de ser só o médium escrevendo. Exato. Esse ponto da caligrafia, e principalmente o conteúdo das mensagens, virou um argumento forte para quem defendia que era uma inteligência de fora. Muitas vezes as respostas falavam de filosofia, de moral, de ciência, coisas que supostamente o médium em si não saberia, não teria aquele conhecimento. Isso intrigava muito. Imagino. Claro, o ceticismo era enorme, comparável talvez ao que o Galvani sofreu lá com os experimentos nas rãs, ou Franklin com para-raios. Coisas novas sempre causam estranheza. E o espiritismo, ao lidar com fenômenos que pareciam fora das leis da matéria conhecidas, né, desafiava a ciência da época que era muito focada no material, no mecânico. Estava propondo um outro olhar, um outro campo de estudo. Entendi. Então temos os fenômenos, os médiums, as mensagens. Vamos entrar no conteúdo. O que essas mensagens, que formaram o Livro dos Espíritos, diziam? Qual a estrutura dessa doutrina? E que agora existiam numa outra dimensão, não física, o mundo espiritual. E no centro de tudo, a ideia de Deus, definido como a inteligência suprema, a causa primeira de tudo, eterno, imutável, imaterial, único, onipotente e, muito importante, soberanamente justo e bom. Essa definição é o ponto de partida. E o ser humano nisso tudo? A gente costuma pensar em corpo e alma. Como o livro apresenta essa questão? A doutrina espírita fala de uma natureza, digamos, tripla.
Primeiro, o corpo físico, né? Nossa parte material, parecida com a dos animais, com um princípio vital, uma energia básica da vida. Ok. Segundo, a alma, que é o espírito mesmo, o ser que pensa, imaterial, que está encarnado temporariamente nesse corpo. Certo. E terceiro, algo bem característico, o perispírito. Seria tipo um envoltório semimaterial, meio fluídico. Ele que faz a ligação entre a alma, que é imaterial, e o corpo físico, que é denso. Uma espécie de intermediário. Exato. E aí a morte física seria só o fim do corpo. A alma, o espírito, continua existindo e mantém esse perispírito, que seria como um corpo espiritual. Normalmente a gente não vê, né? Entendi. Então a morte não é o fim, é uma passagem. E isso já puxa outro pilar da doutrina, a reencarnação. Como o livro explica isso? Não é só voltar a viver, né? Tem um propósito. Exatamente. A reencarnação não é vista como castigo, mas como uma lei natural, um mecanismo de progresso e de justiça divina. A vida aqui na matéria seria como uma escola, sabe? Uma escola. É. Uma chance para o espírito aprender, desenvolver o intelecto e principalmente a moral. Cada vida seria uma etapa nesse caminho de evolução. Através das várias vidas, seja na Terra ou em outros lugares do universo, o espírito vai se limpando das imperfeições, aprendendo virtudes. A ideia é que todos nós já vivemos antes e vamos viver de novo, sempre para evoluir. Isso abre um monte de perguntas. Por exemplo, a gente sempre melhora? Ou pode piorar, regredir? E aquela ideia de reencarnar em bicho, que algumas culturas falam? Olha, o Livro dos Espíritos é bem claro nisso. Primeiro, o progresso espiritual é constante. Pode ser devagar, mas não tem retrocesso no que o espírito já aprendeu de bom moralmente e intelectualmente. O que muda muito são as condições de cada vida, né? A posição social, a saúde, os desafios que a pessoa enfrenta. Isso varia. Entendi. Não volta para trás no espírito, mas a vida pode ser mais difícil. Isso. Segundo ponto, a reencarnação seria sempre na espécie humana. A doutrina não aceita a metempsicose, essa ideia de um espírito humano voltar no corpo de um animal. A evolução seria dentro da linha humana. Ah, interessante essa distinção. E entre uma vida e outra, o espírito fica lá no mundo espiritual, num estado que eles chamam de erraticidade. Não é um lugar físico, é mais uma condição, né? Espírito livre. Ali, ele pensa sobre a vida que passou, aprende, se prepara para a próxima. Então, a moral de uma pessoa aqui refletiria o nível de evolução do espírito que está ali animando aquele corpo. Fascinante pensar nesse processo contínuo. E esse mundo espiritual onde eles ficam entre uma vida e outra, o livro descreve como é, tipo uma sociedade lá também? Sim, a obra descreve uma hierarquia lá, mas é baseada só no nível de adiantamento moral e intelectual. Não tem casta, não tem privilégio que não seja pelo mérito próprio, sabe? Basicamente, Kardec agrupa em 3 ordens principais. Primeiro, os espíritos imperfeitos. Neles, a influência da matéria ainda é muito forte. São marcados pela ignorância, orgulho, egoísmo, paixões mais baixas. E aí tem desde os espíritos mais levianos, zombeteiros, até aqueles que realmente gostam do mal. Nossa! E os outros níveis? Deve ter gente melhor, imagino. Sim, claro. A segunda ordem é a dos bons espíritos. Neles, o desejo de fazer o bem, a influência do espírito sobre a matéria já é maior. Eles buscam conhecimento, verdade, praticar a caridade. Já têm qualidades boas, mas ainda não são perfeitos, né? Precisam continuar aprendendo, passando por provas. Entendi. E no topo estariam os espíritos puros, aqueles que já alcançaram a perfeição que é possível para nós criaturas. Estão livres da influência da matéria, não precisam mais reencarnar obrigatoriamente. E se dedicam a ajudar no progresso de todo mundo a executar os planos divinos. São como mensageiros de Deus. Entender essa diferença parece muito importante, né? Principalmente se a doutrina diz que dá para se comunicar, como a gente vai saber com quem está falando? Um espírito zombeteiro pode muito bem se passar por um sábio, não? Com certeza. Essa é uma preocupação grande no livro. A principal forma de saber seria analisar a linguagem e o conteúdo do que é dito. Espíritos superiores falam de forma digna, lógica, elevada moralmente. Querem o bem, a instrução séria,
Não ficam apelando para curiosidade boba ou emoções ruins. As mensagens deles trazem conselhos úteis, promovem a fraternidade. Faz sentido. Já os inferiores usam linguagem vulgar, ou falam coisas contraditórias, superficiais, tentam explorar a vaidade, o orgulho, a credulidade das pessoas. O livro alerta muito contra se fascinar sem criticar, sabe? Recomenda prudência, análise, e diz também que comunicação séria costuma acontecer em ambientes sérios, focados no estudo, na caridade. E é aí que entra a figura do anjo da guarda. Isso, ou espírito protetor. Seria um espírito bom, mais evoluído, que se liga a cada um de nós desde que a gente nasce, para guiar, proteger, inspirar para o bem durante a vida. Essa ideia de influência espiritual no dia a dia é forte. O livro explica como isso acontece? Eles interferem na nossa vida, assim, diretamente? A doutrina diz que essa influência é constante, muito mais do que a gente imagina. Eles poderiam perceber nossos pensamentos. Nossos pensamentos. Sim, e a partir daí, nos inspirar, para o bem ou para o mal, dependendo da nossa própria sintonia, da nossa moral. Seria uma influência muitas vezes sutil, escondida. Pensamento bom atrai espírito bom, pensamento ruim atrai espírito imperfeito. Mas, importante, isso nunca tira nosso livre-arbítrio. A escolha final é sempre nossa. A responsabilidade é nossa. Entendi. Aquelas intuições, inspirações que a gente tem às vezes, poderiam ter a ver com isso. Poderiam, segundo a doutrina, assim como pressentimentos. Eles também poderiam influenciar alguns acontecimentos, mas sempre dentro das leis da natureza e com permissão divina, geralmente com um propósito ligado ao nosso aprendizado ou a alguma prova que a gente precise passar. E é bom lembrar que, segundo o livro, o mundo espiritual não é um lugar lá longe, separado. Ele está aqui, misturado com o nosso. Os espíritos estariam por toda parte, ao nosso redor, no espaço infinito. A interação é constante. E depois da morte? A pessoa já chega lá entendendo tudo? Não imediatamente. Passaria por um período de perturbação, uma confusão mental. O tempo e a intensidade disso dependeriam do quanto a pessoa evoluiu e do quanto ela era apegada às coisas materiais. E reencontrar quem a gente ama, isso acontece? Sim, mas depende das afinidades, do carinho mútuo e das condições de cada um lá no mundo espiritual. Nossa, quanta coisa! O livro parece abranger desde a criação do universo, vida em outros planetas, até a alma, a vida futura, as leis morais. Sim, é bem amplo. O livro dos Espíritos se divide em 4 partes principais. A primeira fala das causas primeiras: Deus, criação, universo, princípio vital. A segunda parte é sobre o mundo espírita, origem dos espíritos, hierarquia, reencarnação, como a alma se desprende no sono, sonhos, a influência deles na nossa vida. A terceira parte trata das leis morais, a lei de Deus, lei do trabalho, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor, caridade. E a quarta, esperanças e consolações, fala sobre o futuro, penas e gozos, a visão espírita de paraíso, inferno, anjos, demônios, e discute também fenômenos como sonambulismo, êxtase, dupla vista, explicando como estados em que a alma se solta um pouco do corpo. E tem um ponto que você mencionou que Kardec faz questão de separar do panteísmo, né? Exato, ele frisa bem. A doutrina não diz que nós somos pedaços de Deus. Diz que somos criaturas de Deus, individuais, diferentes do Criador. Fica claro que tem um fio condutor muito forte aí. A ideia de progresso. Sempre progredir intelectualmente e moralmente. Esse parece ser o sentido de tudo. Perfeito! A reencarnação entra como uma ferramenta para isso. Para corrigir erros, para aprender mais, vida após vida. E a justiça divina, então, não seria um castigo eterno, mas essa chance contínua de melhorar? Exatamente. A oportunidade constante de reparar e evoluir. E tem aquela ideia interessante de que os espíritos podem, antes de reencarnar, escolher o tipo de prova que vão enfrentar. Escolher as provas? Como assim? Não os detalhes do que vai acontecer, mas o tipo de desafio que precisam para evoluir. Isso reforça a ideia de responsabilidade de cada um. E falar de vida em outros planetas, isso expande tudo, né? Mostra que essa jornada de evolução não é só aqui na Terra.
O universo todo estaria nesse processo. E a moral nisso tudo? Como fica se tudo é evolução? Qual o critério para dizer o que é certo ou errado? A base é a lei de Deus, que, segundo o livro, estaria escrita na nossa consciência. Jesus é visto como o maior modelo, o guia, e o ensinamento moral dele, resumido no amor ao próximo e na caridade, seria a expressão mais pura dessa lei. E o que seria caridade para eles? De forma bem ampla, ser bom com todo mundo, ter paciência com as falhas dos outros e perdoar quem nos ofende. Fazer o bem seria seguir a lei, e isso levaria à felicidade futura. Fazer o mal seria ir contra a lei, e isso gera consequências que a gente precisa corrigir nesta vida ou em outras. Aquela regra de ouro? Exatamente. Fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem, apontada como guia infalível. E o egoísmo é visto como o grande problema, a raiz de quase todos os males da sociedade e o maior freio para o nosso progresso moral. E tem também uma visão sobre os animais. O livro diz que eles têm um princípio inteligente, diferente da energia vital pura, e que esse princípio evolui também. Mas não viram espíritos humanos. Não. Seria uma evolução própria na esfera animal. Aquela ideia da metempsicose, alma humana em corpo de bicho, é rejeitada. O objetivo final dessa jornada toda do espírito humano, depois de muitas vidas e aprendizados, seria chegar a ser um espírito puro, livre das imperfeições, da matéria, e aí se tornar um colaborador de Deus na harmonia do universo, encontrando a felicidade nessa perfeição relativa. Uau, que visão abrangente. Percorremos hoje bastante coisa do O Livro dos Espíritos. Desde como surgiu, lá com as mesas girantes e o trabalho do Kardec, até os pilares da doutrina, Deus, a ideia de corpo, perispírito e alma, a reencarnação como lei de progresso e justiça, o mundo espiritual, a comunicação entre os mundos e as leis morais baseadas no amor e na caridade. Sim, mas é muito importante lembrar. Isso aqui foi só uma pincelada, uma porta de entrada. O Livro dos Espíritos é bem mais denso. É organizado em perguntas e respostas, né? Kardec perguntando e os espíritos respondendo. Cada assunto que a gente tocou aqui é explorado com muito mais detalhe, com argumentos, exemplos. O próprio Kardec sempre falou da importância de estudar com seriedade, com método, para entender de verdade. Então, para quem se interessou, por essas ideias, para quem busca um entendimento maior, a leitura do livro mesmo é o caminho. É indispensável. É um convite para a gente pensar nessas questões que tocam todo mundo, né? e fica talvez a grande reflexão. Se a gente levar a sério essa ideia de que somos imortais, sempre evoluindo, que o que a gente faz hoje tem consequência lá na frente, no nosso futuro espiritual, e que somos nós que construímos nosso destino com nossas escolhas, vida após vida, como isso poderia mudar a forma como a gente encara os problemas, as dificuldades, as pessoas, o sentido da vida aqui e agora. Muda a perspectiva, né? Com certeza. Fica essa pergunta no ar. Agradecemos muito a companhia de todos nesta exploração das ideias de O Livro dos Espíritos. Até a próxima!